a missão do século XX. Assistimos igualmente ao desabamento da ciência, não da verdadeira ciência, como pretendia Brunetière, porque esta não pode perecer, a trabalhadora que jamais depõe a sua balança, mas a ciência materialista, a que dominou o mundo durante mais de 100 anos. Há meio século, Ernest Renan publicava um livro sobre o futuro da ciência, livro habilmente concebido, que teve certa voga, e no qual profetizava a desaparição, em breve termo, do mistério que, sob formas diversas, surge em desafio ao pensamento humano. O mistério subsistiu. Multiplicou-se mesmo graças à recente descoberta da radioatividade dos corpos e do desenvolvimento dos fenômenos psíquicos. Outros exemplos farão ver até que ponto a ciência oficial, proclamando vitórias sobre a matéria, mostrou-se impotente para resolver as grandes questões que têm tratado a alma humana e de suas faculdades. Nos seus Enigmas do Universo, escreveu Haeckel, enquanto o enigma da substância, que recapitula todos os outros enigmas, não for resolvido, nada se terá feito para a satisfação do espírito humano. Um dos mestres da ciência moderna, Henri Poincaré, a quem a morte surpreendeu em meio de seus trabalhos, demonstrava em uma de suas últimas obras que a ciência é ainda uma hipótese e confessava que as leis da física estão para rever-se. D'Arsonval teve quase a mesma linguagem em seu curso no Colégio de França. Vejamos agora o que dizia sobre o mesmo assunto William James, reitor da Universidade de Harvard, nas últimas páginas de seu belo livro A Experiência Religiosa. Ele declara não poder, sem ouvir uma demonstração interior, colocar-se na atitude do homem de ciência que não vê nada fora da sensação e das leis da matéria. E algumas linhas mais adiante, toda a experiência humana, em sua viva realidade, impele-me irresistivelmente a sair dos estreitos limites em que a ciência pretende confinar-se. O mundo real é diferentemente constituído, muito mais rico e mais complexo que o da ciência. É precisamente esse mundo real, o mundo psíquico, que a maior parte dos nossos sábios não quer conhecer, em vez de estudar como deveriam a vida em suas altas manifestações, perdem-se na análise infinitesimal. Não veem, por assim dizer, senão o pó das coisas e das ideias. Faltaram sempre à ciência oficial a independência e a liberdade. Apartou-se do caminho, submetendo-se servilmente à autoridade da Igreja. Em seguida, enfeudou-se às doutrinas materialistas do século XVIII e, em seguida, ao panteísmo germânico. Enfim, depois de quase um século, tornou-se o satélite do positivismo, essa doutrina incompleta que se desinteressa sistematicamente do maior problema que o espírito humano quer e deve resolver, o da sua origem e de seu destino. Ela se limita a arrastar pelo mundo fórmulas secas e banais, semelhantes à Vitória Aptera, que, desprovida de asas, se achava condenada a rastejar, sem poder elevar-se do solo. A ciência cética havia posto a lei do número na base de tudo. Desde então, a vida tornou-se uma espécie de álgebra, cujas equações nos levaram a uma ou a muitas incógnitas. Era andar em sentido contrário ao da natureza, porque o homem existe para criar e não para decompor, para agir e não unicamente para analisar. Esse sistema negativo havia tornado estéreis os trabalhos dos sábios e foi assim que vimos, desde muito, ir, pouco a pouco, apagando-se sob nossos olhos os caracteres e as consciências, a arte, o ideal e a beleza. Com efeito, a ciência desconheceu a lei da estética, consagrando o naturalismo que disseca a vida, em lugar de desenvolvê-la. Em moral, preconizou o determinismo, que erige, em princípio, a impotência do esforço e a renúncia à ação. Na ordem social, a pulverização ao infinito dos poderes e das responsabilidades.
dando em resultado, por momentos, a um estado de coisas que confina com a desordem e a confusão. A ciência, que tinha por missão construir uma sociedade sobre bases novas, destruiu sem nada edificar. Perdendo de vista as grandes altitudes, os grandes focos do pensamento, a ciência cética resfriou o coração humano, destruiu o grau elevado que poetiza a vida, que a torna suportável. Eis porque as gerações que surgem se mostram desenganadas e reclamam outra coisa.